Tem que pesar o Sim. que ele vai fazer. Sim. Aproveitando que você mencionou a gestão do Nogueira, né? Eu percebo que a visão que você tem da gestão é parecida até com a nossa, que a gente falou aqui algumas vezes já. Que positiva em alguns aspectos, em outras negativo, né? Principalmente questão da infraestrutura, engenharia de tráfego, né? Em outras a Horrível. gente aprova, né? Principalmente a questão dele ter pego uma terra arrasada e ter organizado as finanças da cidade. Isso é louvável. Mas aí, dito isto, a que você atribui o fracasso do André como potencial sucessor dele? Que era o que ele pregava, né? Quando ele veio aqui também participou. Tentava jogar nessa questão aí, ó. Nogueira organizou a cidade, eu vou dar continuidade na gestão dele. E parece que não rolou muito. Não rolou nada, né? Então, Gosto muito do André. O André era meu vizinho de frente ali da Vila Tibério. Morava na Newark ali de frente. Botafoguense também? Botafoguense também. Fez a vida na torcida, né? Uhum. Mas a comunicação do André foi toda errada, né? Primeiro, assim, entre nós, Nogueira nunca quis fazer sucessor. Ele achou que... Acho que ele supervalorizou o potencial dele de transferir votos. Ele não transfere... Ele tinha voto, foi reeleito, mas o voto dele não era... Eu vou indicar um poste e esse poste vai ser eleito. E o Nogueira atrapalhou muito o processo de sucessão dele. Ele deveria ter escolhido um candidato muito antes, para poder fazer, seja ele quem for. O pessoal fala do Gobi, para mim até acho que era o nome natural mesmo, mas podia ser qualquer outro. Mas assim, o Nogueira insistiu com alguns nomes que não existem, né? Ele falou do Irata. Cara, o Irata não tem capacidade de ser síndico num prédio que tem 3 apartamentos. Ele não vai perder a eleição, né? Com o voto dele, ele vai perder. É muito ruim, nomes ruins, desconhecidos, né? Que não tem peso político. Ele tentou fazer o Aguiar, mas o Aguiar também tinha muita restrição, muito verde na política, não soube fazer o relacionamento. O cara da educação, Felipe Elias, parecia o lenhador, barbudão. Uhum. Cara, é um cara que veio de fora, tinha pepino administrativo dele em Campinas, foi exonerado do governo do estado por irregularidade em licitação. Era um cara com passado também. O próprio Gobi, que ele se canteou, não quis. Então, ele não criou sucessor, né? O André foi uma tábua de salvação para o Nogueira, porque ele ia passar vergonha com a chapa que ele estava montando com o Irata, né? Ia mesmo. E, assim, o André não foi o melhor candidato do mundo. O desempenho dele não foi maravilhoso, mas também não foi o pior. Ele ficou ali numa média. O Irata talvez não tivesse 5% de voto. E aí você coloca uma situação que o André virou tábua de salvação. E aí o erro do discurso da campanha não foi a campanha do André. Eu falei isso pro André. Uhum. Foi a campanha do Nogueira. Ele passou no meu escritório um dia para bater papo. Ele tinha acabado de saber que ele ia ser candidato. Ele passou essa informação para mim primeiro. Pediu ajuda, se eu podia colaborar com ele. Eu falei, bicho, campanha não posso. Contratação, faz a proposta que a gente pensa, mas como amigo, senta aí, vamos bater um café. Falei, cara, a primeira coisa, se eu fosse você, é tirar o Ari da tua campanha. O Ari é o cara da comunicação que toca o governo do Nogueira. Ele não vai fazer a campanha para você. Ele vai fazer a campanha de defesa do Nogueira. E para você ser prefeito, você vai ter que bater no Nogueira. Mesmo você sendo candidato dele. Uhum. A tua comunicação não é chupando as bolas do Nogueira. Cara, o Nogueira foi muito bom. Ele deixou a cidade, pegou uma merda e deixou ok, financeiramente tá aqui. Mas errou pra caramba. A gestão dele nisso não foi boa, a gente vai ter que melhorar. A gestão dele, você falou, engenharia péssima, as obras horríveis, mal feitas. A 9 de julho. O André chegou na televisão para defender a 9 de julho. Aqui ele defendeu também, né? Não pode, bicho, tá tudo errado. 4 anos de obra que não acaba. Se ele quisesse ser um candidato viável, ele tinha que falar o seguinte, olha, o Nogueira foi muito bom, não deu para fazer mais nas obras da 9 de julho, mas teve um monte de erro. Não se pode admitir uma avenida ficar fechada por 4 anos. E na minha gestão isso não vai acontecer. Tudo que o Nogueira fez de bom eu vou manter, e o que ele fez de errado eu vou resolver. Era um discurso que ele não precisava sair batendo no Nogueira. Uhum. Mas quando questionado, ele, como que ele vai defender o que aconteceu na Saudade? Os caras fechando a porta por causa daquele absurdo que mudaram todos os ônibus de lá. O André teve que defender o indefensável. Aí ele não fez a campanha dele, ele fez a campanha do Nogueira. Aí ele perdeu. Não sei se ele teria a chance de ganhar a eleição, mas se você fizer uma análise dos candidatos todos que
participaram da eleição, quem subiu foi o Marco Aurélio. E o discurso dele foi esse, bater. Bateu no Ricardo quando tinha que bater, bateu no Nogueira, e muito alinhado, né? Mas não se furtou de bater no Nogueira quando foi preciso. Não fez aquela campanha chapa branca que o André fez. E assim, todo mundo sabe que o Nogueira estava apoiando muito o Marco Aurélio. Trabalhou para o Marco Aurélio no segundo turno. Tinha uma proximidade com o Marco Aurélio até de forma de ver mundo e tudo. Mas quando precisou, o Marco Aurélio apontou os erros dele. O André não conseguiu entender, como o candidato do PT também não, o Jorge Roque, que aquela eleição eram todos desconhecidos, ninguém sabia quem eram eles. O André até era um pouco menos desconhecido do que os outros, mas Jorge Roque ninguém sabia quem era. O Marco Aurélio era um ilustre desconhecido, ninguém sabia quem era. O André pouca gente conhecia, mesmo ele sendo vereador, líder, secretário, mas não era conhecido por muita gente. O Ricardo era extremamente conhecido. Só tinha uma alternativa para você ganhar aquela eleição ou ir para o segundo turno. Partir para o ataque. O André ficou naquela lenga-lenga, que eu acho que é um pouco do jeito dele mesmo, de ser mais amistosão, né? Assim. Foi para o segundo turno o Marco Aurélio, que foi o cara que foi para o ataque, que bateu, e só não ganhou a eleição porque o Ricardo trabalhou muito no segundo turno. Primeiro turno, o Ricardo foi vagabundão. Achou que estava ganho. No segundo turno, o Ricardo colocou toda a estrutura para trabalhar para ele, foi para a rua muito, colocou todos os cabos para trabalhar de verdade ali. Se não é isso, e se tem 1 hora a mais de chuva, o Ricardo perdia essa eleição. Mas fácil. Você acha que o voto que foi pro Marco Aurélio foi um voto de protesto? Foi o voto da antipolítica. Até conversei com o Marco Aurélio logo depois, assim, 1 mês ou 2 depois da eleição, falei, cara, você tem que fazer um puta trabalho para manter esse eleitorado. Porque esse eleitorado não é teu. Esse eleitorado é do anti. É o cara que não queria votar em ninguém. E o cara, como você bateu no Ricardo, foi para cima dele, canalizou para você pela incompetência dos outros. Você não era o destinatário natural daqueles votos. Foi para você. Claro, você ia crescer um pouco, mas ninguém esperava, nem ele mesmo. Mas como todo mundo ficou titubeante ali e tal, ele cresceu e aí ele teve condição de ir para o segundo turno e quase ganhou a eleição com o discurso de ataque, de questionamento. Se ele tivesse se preparado um pouquinho melhor, aquele debate eu acho que foi pesado para ele. Ao mesmo tempo que ele precisava bater muito, o debate da PTV, ele precisava bater demais para consolidar, mas ele ia começar a sofrer algum ataque, e foi o que aconteceu, e ele deu uma fraquejada ali, não sabia nome de bairro, trocou, falou umas bobagens, não sabia o que era, falta de proposta, ele não soube explicar o que ele ia fazer. Na hora que ele foi exigido um pouquinho mais ali, ele deu uma titubeada, mas se não fosse isso, tinha sido eleito. Se tivesse meia hora a mais de chuva, também tinha. A chuva ajudou muito ele na hora que foi, né? População mais pobre, vota mais no Ricardo, mais dificuldade de transporte. E eu atribuo muito o Marco Aurélio a forma mais pegada da campanha e o fracasso do André, que eu chamo de fracasso, porque eu acho que ele poderia ter ido, talvez chegar até no segundo turno mesmo, a falta de agressividade. Ele ficou muito focado em defender o Nogueira e pouco em fazer a campanha dele mesmo. É verdade. Teve até uma coisa que ele mencionou aqui no nosso bate-papo, que virou um dos clássicos aqui do Café Amargo, o pessoal lembra até hoje, que eu perguntei para ele sobre as obras de recapeamento, né? Onde tem algumas ruas que eles vão só colocando camada por cima, e na Via Norte, por exemplo, fica uma lombada, né? Parece uma lombada. Aí ele falou assim que não, que é assim mesmo, porque com o tempo vai... Como que fala? Vai descendo, vai... Os carros fazem amaciamento. Vai passando, vai amaciando com o tempo. Aí eu falei, tá bom então, né? Você tá falando, eu não entendo essas coisas, deve ser. Você tá falando, Mas é assim, negar o óbvio, né? Não tem jeito. Falta de engenheiro. Deixa eu mandar um abraço.